Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, descansados, aliviados para iniciarmos a nossa semana. Então, é a nossa primeira aula da semana, Então, teremos duas aulas referentes à língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de texto, seja a tipologia textual e gêneros textuais. Antes de darmos início ao nosso slide, eu vou passar algumas informações, algumas instruções sobre a aula de hoje. Então, na nossa aula que estamos iniciando agora, vocês vão copiar tudo que tiver no slide no caderno de vocês. Eu hoje não vou passar nenhuma atividade para vocês estarem desenvolvendo e me retornando. Hoje é somente a aula, vocês vão focar somente nas explicações e vão transcrever o que tiver no slide para o caderno de vocês, tá bom? Qualquer dúvida após o término da aula, do videozinho que eu vou estar gravando agora para vocês, vocês vão mandar no PV através do WhatsApp ou colocar lá no Classroom, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos entender primeiro o que é o nosso primeiro tipo de texto. Nós vamos trabalhar textos narrativos, textos descritivos e textos dissertativos. E para isso nós precisamos entender cada um deles, o que compõe cada tipo desses textos, para que possamos entender os gêneros que são trabalhados dentro de cada texto. Pois bem, então vamos lá. O primeiro que nós vamos estar trabalhando é o texto narrativo. Então, o texto narrativo, o que vem a ser esse texto narrativo? É aquele texto que escreve as ações dos personagens, que determina tempo, que determina espaço, ou seja, tem um lugarzinho onde está se passando aquela história. E geralmente esses textos, eles são escritos em prosa. O que são textos escritos em prosa? São textos escritos em parágrafos. E nesses textos nós temos fatos e acontecimentos. Então, quando se narra alguma coisa, quando se conta alguma coisa, quando se tem personagem em um determinado local, nós chamamos de texto narrativo. Depois que nós verificarmos os tipos de narração, nós vamos explicar, vocês vão entender quais são os gêneros que compõem os textos narrativos. Daí nós temos a narração, eu tenho o narrador-personagem, o narrador-observador e o narrador onisciente. O que vem a ser o narrador-personagem? O narrador-personagem é aquele que narra a história e ele faz parte daquela história. Ou seja, ele está dentro daqueles fatos que estão acontecendo. Ele é narrado em primeira pessoa. Aí eu tenho aqui o narrador-observador. Então, o narrador-observador é um tipo de narrador que conhece os fatos, porém ele não participa da ação. Ele só está ali observando e relatando aquilo que ele está vendo. E nós temos o narrador onisciente, que eu costumo dizer que é aquele narrador fofoqueiro. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe do sentimento, das ações, ou seja, tudo que se passa, ele sabe o que vai acontecer dentro da trama, dentro da história. Então, quando nós falamos de narrador-personagem, eu coloquei uma imagem aqui que retrata bem isso. Ele escreve e ele participa. Quando o narrador participa dos acontecimentos, ele é o narrador-personagem. Ou seja, o foco narrativo dele está em primeira pessoa. Aqui nós podemos observar que os verbos parei. Quem parou? Eu. Então, eu é quem? Primeira pessoa. Então, todo o texto, quando ele foi escrito em narrador-personagem,
ele vai estar escrito em primeira pessoa. Vamos ler esse exemplo? Parei para conversar com meu compadre, que há muito não falava. Eu notei uma tristeza no seu olhar e perguntei: compadre, por que tanta tristeza? E ele me respondeu: compadre, minha senhora morreu há pouco tempo. Por isso estou tão triste. Há tanto tempo sem nos falarmos e justamente no momento tão triste nos encontrarmos. Terá sido destino? Ou seja, ele está contando uma história, ele está relatando algo que ele participou. Esse, então, é o narrador em primeira pessoa, que nós chamamos narrador personagem. Daí eu tenho um narrador observador. Olha aqui a imagem, a própria imagem relata isso. Ele está observando os acontecimentos e, ao mesmo tempo, ele está relatando. Então, o narrador observador é aquele que serve de intermediário entre o fato e o leitor. Então, esses textos são narrados em terceira pessoa. Olha aqui o exemplo que eu vou ler agora para vocês. O jogo estava empatado e os torcedores pulavam e torciam sem parar. Os minutos finais eram decisivos. Ambos precisavam da vitória, quando de repente o juiz apitou uma penalidade máxima. O técnico chamou o Neco para bater o pênalti, já que ele era considerado o melhor batedor do time. Neco dirigiu-se até a marca do pênalti e bateu com grande perfeição. O goleiro não teve chance. O estádio quase veio abaixo de tanta alegria da torcida. Aos 47 minutos do segundo tempo, o juiz finalmente apontou para o centro do campo e encerrou a partida. Então, o que é o narrador observador? O narrador observador, como o próprio texto aqui diz, quando nós estamos assistindo uma partida de futebol, por exemplo, a pessoa que está narrando o futebol, ele não está participando dos jogos, ele está lá o quê? Assistindo e relatando aquilo que está acontecendo. Então, sempre esses tipos de relato, ele vai estar escrito em terceira pessoa. Daí nós temos o narrador onisciente, que também é um texto escrito em terceira pessoa. Porém, o onisciente, como eu disse antes para vocês, é aquele que sabe de tudo. Eu costumo dizer que ele é o fofoqueiro, né? Ele não está no meio da situação, mas ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, há vários tipos de narrador onisciente, mas podemos dizer que são chamados assim porque conhece todos os aspectos das histórias e de seus personagens. Ele relata os fatos, descreve o personagem, mas não influencia o leitor com suas observações ou opiniões a respeito dos personagens. Então, ele é aquela pessoa neutra, ele sabe de tudo, mas ele não influencia ninguém com a sua idealização, com aquilo que ele acha ou deixa de achar. Então, nós vimos que os três tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que narra em primeira pessoa. Nós temos o narrador observador, que é aquele que conta a história. E nós temos o narrador onisciente, que é aquele que conhece tudo da história, mas ele não influencia a história. Então, nesse slide aqui, eu foquei mais na narração e na dissertação. No texto descritivo, antes de passar para explicar para vocês os gêneros textuais, eu vou dar uma pincelada em cima da descrição. O que é a descrição? A descrição, ela explica por palavras o que se viu e observou. Se, por exemplo, ela vê uma montanha e nessa montanha ela está cheia de rochas, tem muitas árvores, tem muitas pedras, tem muitos animais, então ela está descrevendo, ela está contando aquela situação e ela está descrevendo aquilo que ela está observando, aquilo que ela está vendo, tá? Então a descrição é isso. Quando nós falamos em tipos de texto, são esses, o texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo, que eu vou falar logo após o exemplozinho que eu vou dar para vocês dos gêneros. Então vamos lá. Aqui nós temos os gêneros que compõem cada tipologia textual. Os textos que compõem a narração, os textos que compõem a argumentação,
os textos que compõem exposição, injunção e descrição. Então, aqui nós temos a narração. Se eu tenho lá um texto que ele é narrado ou em primeira ou em terceira pessoa, o gênero textual que compõe a narração são os contos, as fábulas, as lendas, mito, biografia, romance, novela, piada, crônica, notícia e relato. Então, todos esses aqui compõem os textos narrativos. E esses daqui são considerados gêneros textuais. Então, o conto é um gênero textual que faz parte da narração. A argumentação, que nós vamos estudar no final desse slide que eu vou estar explicando, os tipos de argumentação. Então, a argumentação é quando você apresenta seu ponto de vista sobre um determinado assunto, né? Sobre um tema específico, algo do tipo. Então, eu tenho editorial, carta do leitor, assembleia, debate, resenha, ensaio, texto de opinião. Exposição. Dentro da argumentação, eu tenho a argumentação, eu tenho os textos dissertativo e argumentativo, e eu tenho os textos dissertativo, expositivo. Então, quando nós falamos dentro da exposição, é aquilo que não tem como eu inserir minha opinião. Quando eu faço um resumo de um livro, eu estou fazendo uma argumentação expositiva em cima de algo que já foi escrito e só estou resumindo. Então, eu tenho seminário, eu tenho palestra, eu tenho verbetes, reportagem, resumo e fichamento. Quando o professor pede para vocês, faça um fichamento do livro Iracema. O livro Iracema já foi escrito, não já? Então, vocês vão falar daquilo que já foi exposto. A injunção. A injunção, eu tenho lá uma receita médica, ou eu tenho uma receita de um bolo. Então, são os verbos que estão no modo imperativo, no modo de ordem. Se eu pego lá, olha, vai seguir os passos, vocês vão seguir os passos da receita de um bolo. Coloque o óleo, em seguida coloque açúcar, coloque os ovos, bata, acrescente a farinha, coloque o fermento, misture e coloque para assar. Então, são as instruções que eu estou passando a respeito de uma receita de bolo. A mesma coisa quando nós compramos um televisor novo, nós compramos um carro, nós compramos alguma coisa ligada à tecnologia ou eletrodoméstico. A primeira coisa que nós fazemos é lermos o material de instrução para ver como aquela determinada compra que nós fizemos, como eles funcionam. Descrição. Quando nós usamos a descrição? Quando nós realizamos um exame, o médico em seguida solicita um laudo médico. Então, o que vem nesse laudo? Vem descrevendo tudo aquilo que foi observado durante o exame. Mesma coisa no relatório e no texto publicitário. O texto publicitário ele tem a função de vender alguma coisa, então eu tenho que descrever algo que está escrito no meu produto para me conseguir um público-alvo. Então, quando nós falamos lá texto publicitário, quando eu peço para vocês, leia por gentileza a bula de tal remédio. Aí nós vamos estar trabalhando o gênero de cada coisinha dessa daqui que eu acabei de falar. Se eu vou trabalhar um editorial, eu vou saber o gênero editorial faz parte da argumentação. Se eu vou trabalhar uma lenda, eu vou saber que o gênero lenda faz parte do texto narrativo. Se eu for trabalhar o gênero publicidade, eu vou saber que o gênero publicidade ele está instalado dentro do texto descritivo. Então, os gêneros textuais e os tipos de texto são de suma importância para vestibular, para Enem. Então, aqui eu coloquei para vocês um mapa mental
disso que eu acabei de falar. Quando nós falamos assim, o que estuda a dissertação? A narração. A narração, ela envolve o quê? Personagem, ela envolve o narrador. Então, o narrador, eu tenho o personagem, o narrador observador, o narrador onisciente. O que cada um dele faz parte? Então dentro lá da narração, dentro de um livro que eu estou lendo, de um romance ou de um conto, eu vou saber que tem um clímax, que tem um ponto máximo, eu vou saber o tempo que passou. Lá no injuntivo. O que é um texto injuntivo? A professora hoje vai trabalhar a receita de um bolo. Ou ela vai trabalhar a bula de um determinado remédio. Então eu vou saber que a linguagem utilizada é uma linguagem técnica, que ele tem um objetivo, que ele vem as instruções, que eu tenho que seguir as instruções na hora de realizar meu bolo. Então lá no texto jornalístico eu vou saber que eu tenho uma informação a ser passada. Na carta, a carta eu vou entender que ela não tem um padrão exato. Lá no texto dissertativo eu tenho que identificar que eu tenho as regras, né, para serem cumpridas. Quando é no Enem, eu tenho quando a determinada banca, eu tenho que ler para verificar como é que é a exigência daquela banca. Lá nas propagandas, na publicidade, eu tenho que identificar como é que é realizado os meus anúncios. Então, isso tudo aqui são gêneros textuais que está encaixado dentro dos tipos de textos. Então vamos lá. A dissertação. Então o que vem a ser a dissertação? Quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos assim, o que é isso, meu Deus? O que a professora vai cobrar? Quando chega alguém na sala de aula e pede assim, hoje eu quero um texto dissertativo. Vocês vão redigir para mim um texto dissertativo, argumentativo. Ficamos apavorados, né? Quando não sabemos direitinho como é que isso funciona. Então, quando nós falamos dissertação, eu quero um texto dissertativo, argumentativo. Nada mais é, pessoal, que vocês apresentarem o seu ponto de vista a respeito de alguma coisa. E muitas vezes nós falamos assim, eu não sei escrever, sabem? Todos nós sabemos escrever, porque todos nós temos uma opinião sobre um determinado assunto. Nós temos um ponto de vista a respeito daquele assunto. Então, sempre no Enem, né? As redações do Enem, ela é dissertativa, argumentativa. Ela tem que ter um ponto de vista específico. E em cima daquele ponto de vista, eu tenho que ter o argumento. Não pode ser só, eu acho que é assim. O achar não convence as pessoas da banca. Você tem que achar, mas você tem que validar aquilo que você pensa. Então, dissertar um texto que se caracteriza pela defesa de uma opinião, de um ponto de vista, ou então por um questionamento acerca de um determinado assunto. Como que eu faço isso, professora? Bem, eu tenho um ponto de vista, aquilo que eu penso sobre um determinado assunto. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar um argumento que sustente aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Um exemplo, eu posso pegar lá um tema de uma redação e eu posso pegar esse tema e transformar em uma pergunta. Por que isso aconteceu? Ou por que isso vem acontecendo? Isso é certo? Isso é errado? São quando eu determino que aquilo ali é certo ou que eu determino que aquilo é errado, eu tenho que sustentar o meu posicionamento, eu tenho que sustentar aquilo que eu acredito. Se é certo, eu vou validar aquilo que é certo, eu vou apresentar algo que a pessoa que vai ler a minha redação vai ter, olha, certeza, ele é contra alguma coisa ou ele é a favor de alguma coisa. Então, daí, nós temos dois tipos de redação dissertativa.
Nós temos a dissertação argumentativa e nós temos a dissertação expositiva. A dissertação argumentativa é aquela que se apresenta em uma abordagem crítica sobre um determinado assunto. É a defesa do ponto de vista de alguém, ou seja, do seu ponto de vista. O que você pensa a respeito daquele tema, se você é a favor ou se você é contra aquele tema, por que você acredita. A redação expositiva é aquela que aborda uma verdade indiscutível. É a exposição de ideias sem se tornar uma posição sobre elas. Ou seja, é aquele texto, um texto científico que já foi escrito. Então, que você não precisa mais, você não tem como se posicionar a respeito dela. É quando você faz um resumo. Resumo é um texto dissertativo expositivo. Aquele ponto de vista ou argumento de outra pessoa que já escreveu aquilo. Então, você somente vai resumir. Então, aqui eu tenho um esquema de uma redação argumentativa. Então, vocês não precisem ficar apreensivos. A aula de redação dissertativa nós vamos aprofundar em uma outra aula. Hoje é só para dar uma espanada o que é tipos de texto e os gêneros textuais. Então, vocês não precisem se apavorar quanto a isso. Tá bom? Então, aqui eu tenho tema e eu tenho tese. O que é tema e o que é tese? Eu vou apresentar isso aqui, logo em seguida a gente retorna lá. Então, nós temos o tema. Então, eu achei essa imagem bacana e coloquei aqui os 3 T's, que é tema, título e tese. Muitas vezes nós confundimos quando até lá numa interpretação textual eu peço, identifique o tema do texto, identifique a tese do texto. E quando nós deparamos com isso, muitas vezes nós não entendemos e ficamos ou jogamos, dá-se um chute, para ver se acerta, ou ficamos confusos. Então, o tema é o assunto que o seu texto fala. De qual assunto vai ser abordado? O que vai ser falado nesse texto? O título é a identidade da sua redação. Ah, professora, mas não precisa de ter título. Bem, você leu direitinho quando você fez a inscrição para um determinado concurso, determinado vestibular, se a banca exigia título ou não? Então, vamos lá. Podemos colocar. Nunca é demais, Eu não vou perder ponto por não colocar. Mas tem banca que eu vou ser desclassificado por não inserir. E a tese? A tese requer um posicionamento. O posicionamento que eu tive a respeito do assunto que foi me inserido foi positivo ou foi negativo? Então, eu tenho que identificar qual foi o posicionamento da pessoa que escreveu aquela redação. Então, a peça-chave, sua visão, o seu recorte do tema. Então, aqui que está a chave para tudo. É aqui que você vai abrir a sua redação. É o seu posicionamento, a sua visão. Como chegar à tese? O que mais chama atenção no tema proposto? Sobre o que você realmente está bem informado e tem capacidade de argumentar e de demonstrar sua posição. Então, quando nós falamos aqui, como é que eu vou chegar a essa tese aqui, professora? Não sei, sabe? Você é a favor ou você é contra? Vamos pegar um tema que foi tema do Enem algum tempo aí para trás, Sobre a tolerância religiosa. Existe tolerância religiosa no Brasil? Sim ou não? Qual o seu posicionamento? Então, conseguiu responder essa pergunta? Você não vai pegar lá o seu tema e vai fazer uma pergunta e inserir na sua redação, mas você vai pegar o tema e você vai transformar aquele tema em uma pergunta e você vai colocar essa pergunta na sua cabeça.
para você responder. Você respondeu, né? Você concorda ou você discorda? Ah, eu concordo. Então vamos lá. Vamos expor o porquê da sua resposta. Por que você concorda? Quais os motivos para você defender o seu ponto de vista? Se você já defendeu o seu ponto de vista, o que pode estar acontecendo? Você pode dar exemplos citados em reportagens, em livros, que você leu, que você assistiu, para confirmar aquilo que você respondeu. Então, se eu já tenho todas as minhas respostas, consegui fazer minha tese, estou fazendo o meu desenvolvimento, que bacana. Se você conseguiu desenvolver sua tese bonitinha, com certeza você vai concluir a sua redação retomando as suas ideias iniciais, porque você precisa fazer um fechamento da sua redação. Então lá, eu tenho o tema, que é aquilo que fala a minha redação. Eu tenho a tese, que é o meu posicionamento. Eu me posicionei a favor ou contra, que é meu argumento 1. O meu argumento 2 é o quê? Expor aquilo que eu falei, que eu confirmei. Mas essa minha exposição, ela tem que ter uma coerência. Eu tenho que sustentar, eu tenho que validar aquilo que eu falei. Ah, professora, mas aqui você colocou que eu preciso ter 5 parágrafos. Necessariamente eu preciso de 5 parágrafos? Não, você não necessita de 5 parágrafos. Porque vai depender da quantidade de linhas que a banca exigiu que você desenvolvesse, que você escrevesse. Mas o seu texto, ele vai ter que ter introdução, porque ele vai ter que apresentar a sua tese, o seu posicionamento. Ele vai ter que ter o desenvolvimento, que são os argumentos que você vai usar para convencer a pessoa que vai ler a sua redação daquilo que você está defendendo. E você precisa ter uma conclusão. O que é a conclusão? Você vai retomar ao tema. Você vai fazer as suas críticas, as suas intervenções aqui. Qual a sua proposta de intervenção? No Enem, eles exigem uma proposta de intervenção. Então, se você reconheceu o problema, você citou esses problemas, o que vem tá inserido na sociedade, que desencadeou esse problema, que é a sua tese, qual a proposta de intervenção que você vai propor aqui? Por que ela existe? Né? Então, essa proposta vai ter a ver com a sua tese, iniciada lá no seu primeiro parágrafo. Então, pois bem, hoje eu quero que fique bem claro para vocês essas duas coisas. O que é tema, o que é tese. Introdução, desenvolvimento e conclusão, nós vamos estudar em outras aulas passo a passo. Eu vou ensinar vocês a fazer uma introdução, vamos passar para o desenvolvimento, depois na conclusão. Primeira coisa que eu quero que fique gravado para vocês é tema e tese. O que eu sei sobre o tema? Né? Dado-se um tema lá. O que eu acho sobre o tema? O que eu acho é a minha tese, é o meu posicionamento. Só que somente eu achar não vai confirmar aquilo que eu preciso convencer a pessoa que vai ler meu texto, né? Além do eu acho, eu tenho que validar, eu tenho que sustentar por que aquilo é certo e por que eu acho aquilo errado. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, que tenha focado direitinho o que é texto narrativo, o que compõe a narração, o que é um texto descritivo, o que compõe o texto descritivo, e dentro da dissertação, o que é tema e o que é tese. Eu preciso que vocês saibam
distinguir os dois. Se pegar uma prova e pedirem lá, identifique o tema desse texto, identifique a tese desse texto, vocês vão entender. Tema é aquilo que se fala do texto. Tese é aquilo que eu acho, ou que a pessoa que escreveu lá o texto que eu estou analisando, o que ele achou? Ele foi a favor ou ele foi contra aquele tema? Então, tema e tese são duas coisas totalmente diferentes que vão estar sempre unidas, sempre juntas. Tema, o que fala o texto? Tese, aquilo que o escritor se posicionou, aquilo que eu me posicionei, aquilo que eu acho a respeito daquele tema que foi proposto. Pessoal, espero que tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem estar perguntando, estar questionando. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Até a nossa próxima aula de quinta-feira. Beijos, fiquem com Deus.